Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. Sejam bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus. Que Deus abençoe vossa casa, vossa família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a fazer parte da nossa família em Cristo Jesus, se inscrevendo nesse canal, ajudando esse ministério a crescer. Também deixa sua curtida no vídeo para que o YouTube possa mostrar, ative o sininho de notificações para sempre que compartilhamos um vídeo aqui no YouTube, você possa receber os alertas, porque senão o YouTube não mostra. E também compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para fazer essa leitura conosco. Hoje vamos introduzir, iniciando o livro de 2 Samuel. Finalizamos ontem a 1 Samuel, terminamos os últimos capítulos, seguido do resumo. Então, no mesmo vídeo dos últimos capítulos, contém também o resumo do livro completo, então assiste esse vídeo no canal. Hoje iniciamos 2 Samuel lendo os capítulos de 1 a 4. Irmãos, 1 Samuel terminou com a morte de Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus. Davi havia sido ungido muito tempo antes, mas ainda não ocupava o trono. Agora começa a transição. Nestes capítulos veremos o luto de Davi por Saul e Jonatas, sua chegada a Hebron, sua unção como rei sobre Judá e os conflitos que ainda existiriam antes que todo Israel reconhecesse seu reinado. Irmãos, uma verdade já aparece desde o início. A promessa estava se cumprindo, mas ainda por etapas, sabe? Os detalhes completos de 2 Samuel serão reunidos no resumo completo do livro, que será no último vídeo. E agora vamos à nossa palavra, agradecendo a Deus por mais esse dia de vida, coberta com teu sangue, Senhor. Revestida com a armadura de Efésios 6, cobre meus filhos e minhas netinhas com o sangue de Jesus, cobre minha mãe, meu pai, meus irmãos com o sangue de Jesus, cobre meu sobrinho, minha nora e minha cunhada também com o sangue de Jesus. Guarda nossos pertences, Pai, debaixo do teu esconderijo e coberta com o sangue de Jesus. Nos livra de toda pedra de tropeço, de toda armadilha do inimigo, nos livra do homem sanguinário, dos estupradores, violentadores. Pai, livra, Senhor, a minha família, Pai, de todo e qualquer tipo de mal. Livra minhas netinhas dos pedófilos, livra elas da obra, Senhor, de abuso sexual, livra eles de todo espírito, Pai, de estupro em nome de Jesus. Livra elas, Pai, de todo olho gordo, de toda a bala perdida. Livra elas, Senhor, de toda inveja, Pai querido. Livra meus filhos de todo tipo de inveja em nome de Jesus. Me livra também a mim, protege a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como fala a palavra em Josué 24:15. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã nós entregamos esse dia, nós consagramos nosso dia, nós consagramos nossa família. Pai amado, muito obrigado porque continuamos avançando pela Tua Palavra. Hoje começamos um novo livro e uma nova etapa da história de Israel. Pedimos que o Espírito Santo abra nosso entendimento e nos ensina através da caminhada de Davi. Dai-nos maturidade para compreender os Teus processos, sabedoria para respeitar os Teus tempos e um coração que permaneça fiel quando finalmente chegamos às promessas pelas quais esperamos. Abençoa cada pessoa que está acompanhando essa leitura, cada família que acompanha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Irmãos, como eu falei antes, 1 Samuel terminou com a morte de Saul e seus filhos na batalha contra os filisteus, e Davi está vivendo, o luto agora nessa transição. Ele está vivendo o luto, de seu amigo Jonatas e de Saul. E também essa passagem vai falar da chegada de Davi em Hebron e da sua unção como rei sobre Judá, como eu falei antes. E também, como eu falei, tem a promessa que estava se cumprindo, mas ainda por etapas, não completamente. E
Não esqueçam que ao final de cada livro nós temos o resumo completo do livro que nós lemos. Então, como os outros livros também, no final desse livro de 2 Samuel terá o resumo junto com os últimos capítulos. Em 2 Samuel 1, depois da morte de Saul, Davi voltou da batalha contra os amalequitas e permaneceu em Ziclag. No terceiro dia ele chegou lá onde Davi estava, um homem que vinha do acampamento do povo de Israel, e suas roupas estavam rasgadas e havia terra sobre a sua cabeça também. A Bíblia fala. Ele trouxe uma notícia: Israel havia sido derrotado. Saul e Jonatas estavam mortos. O homem contou a Davi uma versão segundo a qual ele próprio teria matado Saul a pedido do rei. Então, talvez esperasse receber alguma recompensa, gente, né? Mas Davi reagiu de maneira completamente diferente. Ele perguntou: como não temestes em estender a mão para matares o ungido do Senhor? Davi ordenou que aquele homem fosse morto. Depois lamentou profundamente a morte de Saul e de Jonatas. Davi não comemorou a queda daquele que o havia perseguido durante muitos anos. Ele chorou, compôs uma lamentação e ordenou que fosse ensinada aos filhos de Israel. Sobre Saul e Jonatas declarou: Saul e Jonatas, queridos e amáveis na sua vida. E sobre Jonatas disse: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Oh, aleluia. Irmãos, a morte de Saul poderia parecer simplesmente a retirada do maior obstáculo entre Davi e o seu trono. Mas Davi, ele não transformou a tragédia de uma pessoa... Ai, gente, matei um mosquito aqui, me perdoe. Ele não transformou... Glória a Deus. Ele não transformou a tragédia de uma pessoa em motivo de celebração. Em 2 Samuel 2, depois disso, Davi fez algo fundamental. Ele consultou ao Senhor. Perguntou se deveria subir para alguma cidade de Judá, e Deus respondeu: sobe. Davi perguntou para onde. O Senhor respondeu: para Hebrom. Então Davi foi com suas mulheres e seus homens, e ali aconteceu algo e muito importante, gente. Vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. A promessa começava a se cumprir, mas Davi ainda não era rei sobre todo Israel. Enquanto isso, Abner, comandante do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o constituiu rei sobre grande parte de Israel. Assim havia 2 governos: Davi reinava sobre Judá e Isbosete reinava sobre as outras tribos. A tensão transformou-se em conflito. Os homens de Davi, liderados por Joabe, enfrentaram os homens de Isbosete, liderados por Abner. Durante a batalha, Asael, irmão de Joabe, perseguiu Abner, e Abner tentou fazê-lo desistir. E Asael recusou. Finalmente, Abner o matou. A guerra começava a deixar marcas profundas. E em 2 Samuel 3, a Bíblia declara que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas algo estava acontecendo. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Durante esse período, Abner, ele entrou em conflito com Isbosete. Ofendido pelas acusações recebidas, decidiu transferir seu apoio para Davi. Abner enviou mensageiros propondo uma aliança, e Davi aceitou negociar. Depois Abner começou a conversar com os líderes de Israel para que reconhecessem Davi como rei. Ele chegou a Hebrom. Davi o recebeu e preparou um banquete. E, irmãos, Abner partiu em paz, mas Joabe, ele não estava presente. E quando retornou e descobriu o que havia acontecido, ele ficou indignado. Joabe ainda carregava a morte do seu irmão Asael, e sem autorização de Davi, ele chamou Abner de volta e o matou.
Quando Davi soube, declarou publicamente que não tinha participado naquele crime. Davi lamentou Abner, ele jejuou, chorou e acompanhou seu sepultamento. O povo percebeu que o rei não havia planejado a morte do Abner. Em 2 Samuel 4, quando Isbosete soube da morte de Abner, perdeu a coragem. Todo Israel ficou perturbado. Irmãos, 2 homens chamados Recabe e Boaná, que pertenciam ao exército de Isbosete, decidiram assassiná-lo. Entraram em sua casa enquanto ele estava descansando e mataram-no. E depois levaram a sua cabeça até Davi. Olha os corajosos, gente. Matou Isbosete e ainda por cima levou a cabeça dele para Davi. E provavelmente imaginavam também que Davi ficaria satisfeito, né? Disseram que Deus havia vingado Davi de casa de Saul. Mas novamente Davi recusou-se a aceitar um crime cometido em seu nome. Irmãos, ele lembrou o que havia acontecido com um homem que trouxe a notícia da morte de Saul e deixou claro que não construiria o seu reino através dos assassinatos. E Davi ordenou que Recabe e Baaná fossem executados, e a cabeça de Isbosete foi sepultada junto ao túmulo de Abner em Hebron. O caminho para a unificação de Israel estava sendo aberto, mas Davi ele não aceitaria chegar ao trono justificando injustiça como se fosse vontade de Deus. E, irmãos, 2 Samuel 1,4, existe uma mensagem muito importante nestes capítulos. Davi não precisou destruir pessoas para chegar ao lugar que Deus havia prometido para ele. Saul morreu, Davi chorou. Abner morreu, Davi lamentou. Isbosete foi assassinado, Davi condenou o crime, e ele poderia ter interpretado cada morte como uma facilidade do caminho para o trono, mas ele recusou-se a chamar maldade de bênção. Amém, irmãos? Isso é uma boa lição para nós hoje. Isso nos ensina algo fundamental, né? Em tudo aquilo que facilita nosso caminho vem de Deus. Se para chegar a algum lugar precisamos ferir, manipular, mentir ou destruir alguém, nós precisamos questionar esse caminho. Pegou a chave? Outra verdade aparece também em 2 Samuel 2, depois de anos esperando pela promessa, Davi não simplesmente decidiu: Saul morreu, agora chegou minha hora. Mas ele perguntou: Senhor, devo subir? Olha só, até quando a circunstância parecia óbvia, Davi buscou direção de Deus. E Deus disse: Hebron e não Jerusalém. Não todo Israel, primeiro Judá. E a promessa começou a cumprir-se por etapas. E Jesus é revelado também em 2 Samuel de 1-4. Aqui Davi começa a ocupar o trono, mas ainda veremos suas virtudes e também suas grandes falhas. Ele será um rei importante, mas não será o rei perfeito. A história de Davi continuará preparando o caminho para aquele que virá de sua linhagem, Jesus Cristo. Jesus não conquistou seu reino através da injustiça. Ele é o rei justo, o rei verdadeiro, o rei cujo governo não terá fim. E a Guarda Celeste fica para o final dos nossos capítulos de 2 Samuel. Então, já pegou sua Bíblia? Eu gostaria só de acrescentar uma coisa aqui. O livro de 2 Samuel é a continuação de 1 Samuel, e neste livro se conta a história de Davi, que foi rei primeiro de Judá, no sul, depois ele foi rei de toda a nação, incluindo Israel no norte. E 2 Samuel narra também as lutas de Davi contra o inimigo, de dentro e de fora, para se firmar no poder e para estender o seu reino. E Davi era um homem de profunda fé e devoção a
Deus, ao nosso Deus, e como líder ele foi capaz de conquistar a lealdade do seu povo. Irmãos, mas ele também cometeu pecados de crueldade e de violência que a Bíblia não esconde. Porém, quando o profeta Natan apontou a Davi os seus pecados, ele os confessou. Teve arrependimento e ele aceitou o castigo de Deus. A vida e as realizações de Davi impressionaram profundamente o povo de Israel, tendo assim que, mais tarde, nos tempos de angústia, quando precisavam de outro rei, eles pediam um filho de Davi. Eles desejavam um rei descendente de Davi que fosse igual a ele. Pegou a chave? Vamos à nossa leitura? Davi recebe a notícia da derrota, capítulo 1. Da derrota da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboá, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria a apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então ele me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e o trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o amalequita. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. Davi lhe disse: como não temestes estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Planteou Davi Saul e Jonatas seu filho com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Israel, aos filhos de Judá, o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Montes de Gilboá, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo.
Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Segundo capítulo. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou-lhe Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã e a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e os fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batem-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual números, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe uma espada do lado, e caíram juntamente donde se chamou aquele lugar, Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Abner mata a Azael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguiu a Abner
e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Asael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Asael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de te ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegaram no lugar em que Asael caíra e morrera pararam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner e, tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém a casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos de Davi. O primogênito foi Amnon de Ainoá, a Jezreelita, e o segundo Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmal, rei de Gesur, ao qual Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul
e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pode Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo. Porém, uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei com 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la seu marido. A Paltiel, filho de Laís, seu marido, o acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete e Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para ajuntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Joabe mata a Abner a traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despedistes, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o matou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim, Joabe em vingança do sangue do seu irmão Azael. Sabendo depois Davi, disse: inocentes somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem tenha leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo.
E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregando de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão de alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, não mais fortes do que eu, retribuo o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Capítulo 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxeram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, e um se chamava Baná e outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim e ali têm morado até o dia de hoje. Jonatas, filhos de Saul, tinham um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baná, filho de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e a Hebrom, e lhe disseram: Eis que a cabeça de Isbosete, filho de Saul, seu inimigo, que procurava tirar-te a vida, assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. Muito mais os perversos que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito agora, pois não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram, e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Glória a Deus, finalizamos 4 capítulos de 2 Samuel, de 1 a 4, e a Gólida Celeste para hoje. Davi esperou, gente, anos pelo trono. Quando Saul morreu, ele poderia pensar: finalmente chegou tudo. Mas Deus disse: Hebrom, primeiro uma parte, depois viria o restante. Preste atenção aqui. Cumprimento parcial não significa promessa esquecida.
Talvez Deus já tenha começado a fazer aquilo que prometeu, mas você esteja frustrado porque ainda não recebeu tudo. Não despreze Hebron esperando Jerusalém. Pegou a chave? Não despreze o começo porque você conhece a promessa completa. Se Deus começou, continue fiel. Aquele que conduziu você até Hebron também sabe o caminho até o restante da promessa. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque através da caminhada de Davi aprendemos novamente a respeitar teus processos. Livra-nos de tentar acelerar aquilo que tu estás fazendo. Não queremos construir promessas através de atalhos. Não queremos chamar injustiça de oportunidade e não queremos ferir pessoas para chegar a lugares que acreditamos terem sido preparados por ti. Dai-nos mãos limpas e coração íntegro. Nos ensina também a consultar-te mesmo quando a resposta parece óbvia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Davi poderia simplesmente ter partido depois da morte de Saul, mas perguntou, Senhor, eu devo subir? Que também tenhamos esse coração antes de mudar, antes de começar, antes de aceitar, antes de abandonar, antes de tomar grandes decisões. Ensina-nos a buscar tua direção. E para aqueles que estão vivendo apenas uma parte da promessa, dá perseverança, Pai. Talvez estejam em Hebron enquanto esperam todo Israel. Mostra que tu continuas trabalhando. Abençoa cada pessoa que acompanha essa leitura, guarda as famílias, protege os filhos, netos, restaura os casamentos, reconcilia relacionamentos, visita os enfermos, fortalece quem está em tratamento e recuperação de cirurgias, consola os enlutados, Pai, supre cada necessidade financeira, abre portas de trabalho e dá sabedoria para as decisões. Senhor, não permitas que a ansiedade nos faça sair do teu tempo, que Jesus Cristo seja o Rei da nossa vida, da nossa casa e das nossas escolhas e da nossa família, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus lhe dê sabedoria para reconhecer cada etapa, paciência para não antecipar o processo e integridade para chegar ao destino, sem abandonar seus princípios. Que nossa casa seja guardada, nossa família fortalecida e Jesus permanece no centro de tudo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se esta palavra te edificou, compartilha com um amigo, um familiar, se inscreva no canal, deixa a tua curtida, ative o sininho de notificações. No próximo estudo, continuaremos com 2 Samuel 5:8. Você pode também adquirir meu livro no Amazon, celeste.a.cimedo, da dor à esperança, de pé apesar de tudo. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Até amanhã.